Não, eu ia falar sobre a situação, porque tem muitas camadas. A gente sabe que teve essa situação da agressão, sabe que teve o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha. Agora chega a informação, né, que foi negado, agora chega a informação sobre a questão da guarda da criança. Mas na entrevista que a Ana Hickman concedeu ao Domingo Espetacular na semana passada, no domingo, né? Já essa semana, né, no domingo, ela fala sobre questão de muitas coisas que ela não sabia se eram lícitas ou Com ilícitas e certeza. de documentos os quais ela viu assinados e que ela tinha certeza que não era a assinatura dela. Com isso, o programa Fofocalizando trouxe uma análise de assinaturas da apresentadora Ana Hickman em contratos feito pelo ex-marido. Então, o perito fez uma análise e concluiu que a assinatura da Ana Hickman foi falsificada. Só trazendo melhor aqui a fala dele, né? O perito, que é o Dr. Gleibe Preti, ele chegou à conclusão de que a pessoa que fez a primeira assinatura, essa imagem que você tá vendo ali, ó, é importante você olhar com todos os detalhes. A imagem padrão que tá ali, né? A assinatura padrão é a assinatura da Ana Hickman, é a assinatura original, é aquela que ela fez de próprio punho. E abaixo a assinatura que constava nos documentos ali que foram encontrados pela Ana Hickman no escritório. Então, a análise que ele conclui ali é que a pessoa que fez a primeira assinatura não é a mesma que fez a segunda assinatura. E ele fala também, né, para comparar ali, gente, o Fofocalizando enviou essas imagens, essas amostras. Lembrando, essas assinaturas que nós estamos vendo aqui, elas são públicas, tá? Elas são em documentos que não existe uma restrição. Por isso que a gente está exibindo ela aqui no nosso programa. Tá na análise, então, ele chegou à conclusão que a assinatura que consta em um dos contratos possui indícios que teria sido forjada, uma vez que os padrões de escrita da Ana Hickman, eles se mantêm completamente opostos. Então, o A, por exemplo, que a gente vê ali no começo, né? Ele é ensaiado, né? Segundo diz esse perito. Já abaixo, ele tem uma curvatura completamente diferente. Totalmente diferente. A parte do Hickman, a gente vê que ela assina A.L. Hickman, né? O L é completamente diferente, a estrutura do H também. E uma coisa que ele pontua muito é o A de Hickman. A gente consegue ver aqui, isso, diretor, esse A que seria da assinatura original, e mais abaixo aqui seria um outro tipo de A, aqui em sentido horário e aqui em sentido anti-horário. E menciona também que Ana Hickman costuma assinar com um ponto no final, coisa que nós não vemos nessa segunda assinatura, abre aspas. Não podemos chegar a uma conclusão prévia que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa, ou melhor, nós podemos chegar a uma conclusão prévia que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa. A assinatura do crédito bancário e a assinatura da procuração são, no caso, segundo ele, de pessoas diferentes. E ele continua: pelos elementos que nos foram apresentados, há uma grande diferença entre as assinaturas apresentadas. Então a gente consegue ver ali bem, com detalhes nessa imagem, né, que é uma assinatura similar, mas não é igual. Ela lembra ali alguns traços, mas é uma completamente diferente. A maior dúvida de tudo isso é quem teria sido responsável por essa assinatura, essa segunda assinatura que está sendo questionada. Por isso que está separado aí nesse documento. A assinatura padrão, que é a oficial, a assinatura original da Ana Hickman, e a assinatura questionada, que é aquela que está constando nos documentos e aquela que não é identificada pela própria apresentadora. Ela falou a respeito disso, ela se pronunciou a respeito disso no Domingo Espetacular, dizendo que gerou uma estranheza ali ao ver esses documentos. E fica muito visível aqui na imagem, né, a diferença dessas duas escritas, né, então. Obviamente, são muito diferentes. Muito diferentes. Não precisa nem um especialista falar. Eu, que sou leigo, posso perceber. Olha esse A. Olha a diferença desse A, né? Olha essa perninha do A ali. Então, assim, a pessoa, quando ela faz essa assinatura, que ela já tem o costume, né, de fazer essa assinatura, mesmo que não seja diariamente,
né? Você percebe que tem pelo menos uma consistência no que é feito. Pelo menos uma vai ser parecida, mesmo que seja idêntica, uma vai ser parecida com a outra. Observa como essas duas são completamente diferentes, né? Parece realmente que outra pessoa fez. Eu acho difícil ter sido a mesma pessoa ter feito, assim, obviamente, no meu olhar de leigo. Mas quem tá falando isso não é o Ítalo que tá falando isso, é um perito especialista que analisou e falou que provavelmente foi uma outra pessoa. Fortes indícios. Fortes indícios, não foi nem provavelmente, fortes indícios de que uma outra pessoa fez essa assinatura. Então, é realmente uma situação muito séria. O Alexandre, ele se mete em uma confusão seríssima, porque não é somente a situação da agressão, agora é a situação de falsificação, né? Talvez pode entrar alguma coisa mais séria aí para ele, não somente a falsificação da assinatura, mas dentre outras coisas que a gente sabe que pode acabar entrando, estelionato, falsidade ideológica, outras coisas que podem aparecer aí nessas acusações que podem aparecer contra ele, mas a própria Ana Hickman falou na entrevista para o Domingo Espetacular que as coisas estão correndo em segredo de justiça, né? Tem muita coisa que ainda vai ser descoberta, que ainda vai ser revelada, mas que ela sabe que tem muita coisa errada. Inclusive, ela detalha na entrevista, tem recorte aqui no canal, que ela pediu a ajuda de uma amiga para ler essas informações e entender o que estava acontecendo, se era lícito ou não. Isso me puxou muito a atenção, porque ela questionar se é lícito ou não faz ver de que tem coisa muito errada. Faz a gente perceber que tem coisa muito errada aí e que o Alexandre, ele pode se complicar muito na justiça. Com certeza. Agora entraria, né, caso comprovado, que o Alexandre que fez isso, uma denúncia de falsificação também. Até o momento, não se sabe quem foi a pessoa responsável, mas o que o perito ele pontua muito, inclusive reforçar aqui que quem trouxe esse perito foi o Fofocalizando do SBT. Eles mandaram essa assinatura para análise, então é muito importante a gente dar os créditos aqui, porque foi uma atacada de mestre, acho que da produção ali do Fofocalizando. E esse perito ele diz que, por exemplo, pessoas que têm costume de fazer o A em sentido horário, dificilmente vão fazer em sentido anti-horário. E a grafia dessas letras mais comuns, que geralmente são pontos importantes ali, onde o perito ele consegue analisar e descobrir qual que foi a forma, né, como aquela assinatura foi feita. E uma coisa que ele menciona também é sobre o apoio, né? Tem gente que tem o costume de escrever apoiando aqui a parte do pulso na mesa, enfim, no papel, né? Isso para pessoas, por exemplo, canhotas já é um problema, afinal a pessoa vai escrevendo e a mão vai passando em cima, então ficam borrões e isso não passa despercebido, isso é muito visível e os peritos conseguem pegar ali na análise grafotécnica, né? Isso é muito importante, esse perito, inclusive, só reforçar o nome dele, diretor. Não temos o nome, já a gente traz aqui o nome dele mais uma vez, porque ele fez uma análise bem intensa, Dr. Glebe Prete, que fez essa análise aí a pedido do Fofocalizando do SBT, e a gente consegue ver muito bem que existe realmente uma inconsistência, existe uma diferença muito grande nas duas assinaturas. Agora cabe à justiça, mais uma vez, investigar para dizer quem que tá culpando, quem é o culpado dessa história. Porque essas assinaturas, só para reforçar, elas foram utilizadas justamente para pedir aqueles empréstimos na qual a Ana Hickman não sabe onde que tá o dinheiro. Ela não faz a menor ideia. Ela até fala, como que uma empresa que não tem valor de saída, só tem valor de entrada, estaria devendo tantos milhões assim? E agora, é claro que a gente sabe que essa assinatura seria como avalista para que ela assumisse essa dívida caso a empresa não pagasse. A empresa não pagou, então a Ana Hickman, pessoa física, está sendo usada como avalista e já tem a casa, os imóveis, os carros em título para o banco. Ou seja, se ela vender algum desses imóveis, o banco recebe uma parte desse valor para quitar essa dívida. Agora cabe à justiça entender como funciona, porque se essa assinatura foi falsificada, a Ana Hickman não tem nenhuma responsabilidade em cima desse empréstimo. E vai caber à justiça pedir a quebra do sigilo bancário para saber em que conta que esse valor foi depositado, para onde que foi, qual é a origem, né? Qual que é o rumo desse dinheiro? Ele saiu daqui, foi para lá, e aonde que tá esse dinheiro? E aí chegar a um denominador comum, tá? Eu espero que a Ana Hickman consiga forças nesse momento, né? Porque é muita informação, você do nada termina um relacionamento por conta de um motivo bárbaro como uma agressão, logo depois já tá estampando sites por conta de uma dívida que você sequer sabia, e aí vem falsificação, e aí descobre, né?
é um boom de informações que ela deve estar recebendo nesse momento, né? É uma situação muito séria, Daniel. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. É uma situação séria mesmo. Não temos ainda noção do que tá para aparecer, né? Mas vamos em breve atualizar, porque a própria Ana Hickman falou que tem muita coisa para vir a público ainda.